Olá, bom dia. Estamos às 7 horas da manhã, hoje, portanto, um pouco mais tarde, devido a ter necessidade de me recuperar da gripe, mas dando início à gravação de mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos, em continuação ao anterior. Nós fizemos já 3 vídeos para explicar o Êxodo. Verdade ou mentira? Aconteceu ou não aconteceu? A Bíblia Sagrada traz esse acontecimento notável e o nosso já conhecidíssimo Isaacson diz com toda clareza que o Êxodo é, sem nenhuma dúvida, isso ele enfatiza, podemos considerar sem receio de erro que o Êxodo, a saída de Moisés e os israelitas do Egito, foi o primeiro movimento sionista dos israelitas que retornaram assim à terra dos seus antepassados, os patriarcas. Verdade? Mentira? Bem, o que nós chegamos à conclusão é: houve algo, indubitavelmente. Houve algo. Agora, esse algo foi o primeiro movimento sionista de conquista da Palestina? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Aconteceu como está na Bíblia Sagrada? Terceira pergunta. Pegamos o primeiro livro que encara cientificamente Moisés, que parte do princípio que a Bíblia tem alguma verdade, que foi alterada por que o Êxodo foi escrito por 3 autores. Já lemos isso e já explicamos no vídeo anterior. Então, vejam quanta riqueza e quanta possibilidade que nós teremos de, assim, mostrar a vocês o que foi, de fato, o acontecimento relatado com aquela belíssima passagem pelo Mar Vermelho. Agradecendo aqui os inscritos, chegamos a 780, fechamos já então o número, ótimo, parabéns para vocês, parabéns para nós, que estamos crescendo devagarzinho, agradecendo cada vez mais o pedido de material, não se esqueçam, peguem meu e-mail aí, quando quiserem. Ontem um garoto timidamente disse que queria saber como era a árvore da vida, a antiga, a original, não essa que nós usamos hoje, e eu enviei para ele facilmente, minha gente. Está aí na minha biblioteca, está disponível. Mandei para ele 5 exemplares da árvore suméria. Então, peçam o material, se eu tiver. Agora, mandaram pedir o livro A Religião de Israel. Aí é impossível. Esse livro não tem como e-book, não está disponível. Inclusive, só tem um exemplar no sebo, que está por R$64. Então, um só. Então, é um livro precioso demais, e aquele que dispõe dele está cobrando um preço que não é assim tão baratinho para um livro usado e que parece que não tem nem capa. Mas, o que nós chegamos à conclusão lógica, desapaixonada. Agradecer aos nossos caribus, Ontem dei aula para um deles e disse a ele que eu nomeei ele, doutor Euler, nomeei ele explicitamente, não tem problema. Ele é um dos 8 que me dão a vida digna, fantástico, e já chegou a uma altura. Esse já se tornou um caribu de verdade mesmo. Parabéns, meu querido irmão, meu querido companheiro, colega dos bancos do Colégio dos Magos Caldeus. Vamos ao vídeo? Vamos. Hoje vamos pegar pesado. Então, se nós aqui começamos a crítica, primeiro demos a versão bíblica. E dissemos, como crente, não podemos duvidar da versão bíblica. Pronto. Aí o Marlan crente lê e fica encantado como Moisés tirou os escravos do Egito, 600 mil homens,
e levou até a terra de Canaã. Bom, isso traz alguns probleminhas. Então nós, para mostrar esses probleminhas, estamos agora nos aprofundando, porque partimos do texto bíblico para a crítica, para o texto crítico, academicamente considerado, levando em conta a exegese, a crítica textual, né, a história como um todo, e principalmente verificando se há referências daquele fato em outra civilização. O que falhou. Aí falhou. Por quê? Minha gente, o Império Egípcio foi, dos dois impérios antigos, difícil dizer qual foi o maior. O Assírio Babilônico ou o Egípcio. Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos o Império Assírio Babilônico, do lado de cá, tá? Tirando aqui a Palestina, que é a questão, tirem ela. Então, vamos tirar aqui. Você vai ficar com essa vastidão de terra aqui, que é o Império Assírio Babilônico. Gigantesco, né? Nabucodonosor é um nome inesquecível, então foi um dos dois maiores impérios da antiguidade. E o segundo, o Império Egípcio, está aqui. Opa, os papéis são necessários, gente, desculpa. Mitologia egípcia. Olha, aqui já temos os alfabetos, as escritas. Nós temos a vocês. Aqui é a localização do mapa. Ó. O Rio Nilo, norte da África. Aqui seria a África. Aqui o norte da África. Aqui o delta do Nilo. E o Egito, né? Aqui, que é um presente do Nilo. Então, aqui nós temos a introdução àquele império que rivalizou com o Assírio Babilônio. E chegou a uma grandiosidade absolutamente inquestionável, de modo que dificilmente eu, como historiador e pesquisador, poderia dizer qual dos dois impérios foi maior, o egípcio ou o assírio babilônico. E aí o que é que acontece? Partindo para a crítica, a primeira coisa que nós já dissemos a vocês, lendo ali o livro de Jota, seria totalmente impossível, né, que uma civilização que escrevia tudo o que fazia, tudo o que acontecia, todas as dinastias, 27 dinastias parece, ou 37, não sei, mesmo Everaldo saberia dizer aqui agora para mim facilmente, mas em nenhuma dinastia está escrito que houve aquele desastre fragoroso que destruiria o Império Egípcio. Porque imagina você, uma civilização cuja força de trabalho seja o braço escravo e que em 6 meses se visse bruscamente, do dia para a noite, sem esses escravos, e que fosse acometida da praga dos gafanhotos que destruiu a lavoura, das bolas de fogo que destruíram as cidades, né? Do que mais? Das moscas e dos piolhos, em suma, das úlceras, uma civilização que tivesse sofrido toda essa desgraça, mas principalmente a destruição da lavoura com a praga dos gafanhotos, né? Que matou também, depois vem o gado, a morte do gado, também tem essa né? Todo gado, carneiro, cabrito, tal, também morre. Minha gente, se isso tivesse acontecido, o Império Egípcio teria que ter relatado e teria que ter, claro, um período de decadência imensa, porque ficar do dia para a noite sem 600 mil braços que trabalhassem para manter o governo desse país, é lógico que abalaria tremendamente qualquer nação. Então, essa pesquisa falhou. Não há. Em nenhuma dinastia existe essa história. Então, falhou a tentativa de encontrar
em alguma dinastia do Egito, a história de que algo terrível aconteceu ao império, e esse algo terrível quase o destruiu, porque depois que Moisés faz as 10 pragas e depois que sai do Egito, deixa ele o bagaço, em frangalhos. Então, reconstruir aquilo ali para Ramsés II, que seria supostamente o faraó, teria sido uma obra gigantesca e praticamente impossível, onde ele ia arrumar dinheiro, onde ele ia arrumar outros empregados para botar no lugar daqueles. Então, essa é a primeira grande falha. Não há, vou repetir, registro algum na civilização egípcia que escrevia tudo a respeito da fuga de escravos ou da libertação dos escravos. 600 mil homens por um herói chamado Moisés. Primeira falha, então. Falhou essa pesquisa. Historicamente, não há. Não temos nenhum vestígio. Falhou também a tentativa de encontrar o nome, embora os rabinos tenham inventado a lorota de que o faraó, com ódio de Moisés, mandou apagar o nome dele. Então, falhou a tentativa de considerar essas 3 letras como sendo o nome Moisés. Mzi, que pode se pronunciar Mozi, e, por derivação, Moses. Falhou. Falhou por quê? Porque esta palavra não é um nome, é um sufixo agregado a um nome. Vejam bem. Então, tentou-se encontrar em algum lugar do Egito escrito o nome que em egípcio seria 3 letras apenas, MSI, em hieróglifo, que se pronuncia Mozi e que derivaria para Moses. Não se encontrou. Por quê? Porque esse sufixo não pode ser escrito sozinho, já que ele significa filho de. Como é que uma pessoa pode ter o nome de filho de? Bem, nós temos aqui Tutmoses. Tutmoses. Aqui, esse nome você encontra na civilização egípcia. Filho de Tut. O próprio imperador Ramsés, que no original é Ram-Moses, filho de Ra, o filho de Ram. Então vocês vejam que o sufixo Moses, Zi, ele não pode aparecer sozinho porque ele não é um nome. Ele é um sufixo que obriga, é como nosso Júnior. Manuel de Carvalho Filho, Alexandre Júnior. Então não faz sentido, a gente chama Júnior simplesmente no dia a dia, mas tem que ter o nome do pai antes. Geralmente o pai bota o nome no filho e acrescenta Júnior. É a mesma coisa. Então veja, falhou toda a tentativa de encontrar esse nome isolado, porque ele só existe, por exemplo, aqui nós temos 2 dos mais famosos faraós, Tutmoses e Ramoses, que é o nome de Ramsés no original, Ram-Moses, e aí adaptaram para Ramsés, e aí o Messés seria o Moses adaptado. Falhou, não se encontrou isso aqui no Egito, em nenhuma parte, em nenhuma escritura. E aí, então Moisés, como Moses em egípcio, aqui em Egito, não existiu. Não existiu. Então, temos aqui já, vejam, estou sendo o mais claro possível. A crítica é absolutamente indene, clara e sem dúvida. Não há
queda nenhuma da produção, do poderio do Império Egípcio em nenhuma dinastia. Portanto, a perda dos 600 mil braços escravos causaria uma fragorosa derrocada no Império. Não há esse registro em nenhuma dinastia. Não há também a palavra Mose escrita em nenhum lugar e não poderia ser apagada. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, imagina, não é uma cidade, não é um templo, é uma civilização que foi o segundo ou primeiro, rivalizam, maior império da antiguidade. Apagar esse nome em todos os lugares onde ele tivesse seria impossível. Então, vamos procurar agora a verdade? Vamos procurar a verdade. Agora vamos pegar pesado. Para encontrar a verdade, teremos que pegar pesado. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no livro A Religião de Israel, de Jules Soury, ele que é historiador e é ao mesmo tempo pesquisador das religiões, das mitologias comparadas e religiões comparadas, ele nos oferece aqui algo extremamente importante. Primeiro, ele diz que os hebreus que estavam na 13ª dinastia, então ele coloca qual é a dinastia, teria que ter sido nessa dinastia que houve o desastre, não tinham nada de diferença com os outros escravos. Então os escravos egípcios não eram somente hebreus, havia vários. E aí ele vai além, e aí diz o seguinte: olha só, agora se preparem, viu? Vem porrada aí. Nenhuma criatura humana se mostrava mais imprópria do que um Beni Israel, um israelita, para ser escravo. Ele era por natureza livre. Os hebreus aproveitaram a fase de anarquia e de invasão estrangeira dos Ixos, seus parentes hebreus, no Egito, no período que separa 7 segundos de Ramsés III, para fazer um pacto com o faraó Ixo. Nos últimos anos, os Ixos entraram na 19ª dinastia, mas ele diz que aconteceu a fuga na 13ª. Então os Ixos governaram o Egito durante nona, 10ª, 11ª, 12ª, durante 4 dinastias. Aí, agora ele diz, esse período é descrito por um historiador famoso egípcio chamado Maneton. Historiador egípcio. Escrevi aqui, já que hoje nós temos o caderno. É um mané qualquer da vida, viu? Maneton. Então, Maneton, historiador egípcio, fala de um pacto que houve entre os hebreus na época da invasão dos Ixos, portanto, os Ixos são também hebreus. Então, diz Maneton que alguém, aproveitando-se que os Ixos são parentes dos hebreus, fez um pacto, negociou a saída dos supostos escravos, que não eram escravos, eram felás. Olha a diferença. Felá é uma pessoa de baixa qualificação. Então, podem ser pedreiros, desbastadores de pedras, podem trabalhar o barro, podem ser escultores. Então, havia uma quantidade imensa de felás no Egito. Elimine a palavra escravo. Segundo Jules Soury, não há, então, a história da escravidão dos judeus no Egito. Pronto. Primeira coisa que ele coloca aqui claramente. Segundo, ele não diz isso gratuitamente, não. Segundo um historiador
egípcio famoso chamado Maneton. Então, um personagem representativo, segundo o famoso Papiro Harris, faz a narrativa de que o chefe, estou lendo agora no original, sob o faraó Meneftá, e não Ramsés, o chefe da imigração relata a fuga, ou vamos dizer, a saída de um homem chamado Osarsif, ou Osarsuf, cujo significado em egípcio é Osíris o protege, e de acordo com a totalidade de outros historiadores, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Maneton, ainda considerando a Bíblia, diz Moisés ter sido governador da província onde estava o templo de Heliópolis. Então havia uma cidade, isso é histórico, gente. Papiro Harris, ele deu o nome. Historiador, escritor, Maneton. Aqui ele dá o nome do documento, o Papiro Harris, ele dá a época entre a 9ª e a 13ª dinastia, ele dá o faraó, Meneftá, e ele diz que o chefe da migração egípcia relata uma saída de 1/3 dos servos, dos felás, 1/3 apenas. Então não causaria tal impacto. E esse 1/3 que saiu foi uma negociação do governador da cidade de Heliópolis, que era simultaneamente governador e um padre, ele usa a palavra padre, um sacerdote, chamado Osarsif, e que não fala mais nada a respeito, mas com toda certeza, esse é o Moisés da Bíblia. Gente, isso é uma bomba. Isso é documento. Então, não houve as pragas, não foram a libertação de todos os escravos, o Egito não tinha escravidão, o que havia era servidão, parecido, mas diferente. Um servo é livre, digamos assim, só que tem qualificação profissional baixa, ganha pouco, e então um homem notável, apaixonado pela liberdade e pela criação de uma sociedade de homens livres, de homens que tivessem uma educação cidadã, então faz um pacto com Meneftá, que é imperador Ixo, portanto da mesma raça dele, que ele é aperiu, ele é hebreu. Olha como a história é perfeita, encaixa-se perfeitamente. Ele é governador da cidade de Heliópolis e, ao mesmo tempo, sumo sacerdote do templo de Heliópolis. E ele faz um negócio, ele propõe ao faraó Meneftá, na posição de governador, na posição de grão-sacerdote do templo, que ele quer criar uma sociedade de homens livres, debaixo de leis que eles obedeçam, que os torne cidadãos exemplares. E o faraó aceita o negócio. Então, ele deve ter dado alguma coisa em troca, deve ter havido, ele era governador de uma cidade, ele deve ter entregue a cidade ao faraó, devolveu a cidade. Imagina, uma cidade grande, Heliópolis, o nome é conhecidíssimo. E aí, feito o negócio, ele pega 1/3, porque só quem quis ir para essa aventura foi 1/3 dos servos, não escravos, servos, felás, ainda hoje existe. Só 1/3 decide com ele, dos 600 mil, então fica 600 dividido por 3, 2, 4, 6, 200 mil, aí já não há esse impacto. Se eu tenho 600 mil servos e 200 mil resolvem sair para criar uma cidade em outro lugar, o impacto não é grande. E se isso é negociado, então isso é fácil. Nada de pragas,
nada de milagres, nada de devastação da agricultura, de morte dos animais, de bola de fogo caindo do céu, nada, nada, nada. Uma negociação. E o faraó Meneftá, por ser Ixo, Osasif, o nome seria, portanto, Osasif, então esqueçam Mose, que não vai se encontrar, mas ele diz, o chefe da migração do Egito, na época de Meneftá, relata no papiro Harris a saída de 1/3 da população de Felaz, negociada. E como é que isso aconteceu? O governador de Heliópolis devolve ao faraó a cidade, riquíssima, em troca desses servos, com os quais ele pretende construir uma sociedade de homens que valorizem a liberdade, a fraternidade, né? Que sejam seres humanos, que deixem de se considerar de baixo calão. Ele vai educá-los, porque ele é um sacerdote, versado em toda a ciência do Egito, acabamos de ler, né? Não vou voltar talvez no encontro e desmarque aqui, mas esse sumo sacerdote tinha toda a ciência do Egito, e ele vai agora educar esse povo. Então, olha, minha gente, essa é a história. Estou dando a vocês o que está escrito no famoso papiro Harris. O livro está bastante prejudicado, mas está aqui na página 35 do livro de A Religião de Israel, de Júlio Sorri. Gente, uma negociação, essa é a história, esse é o relato histórico de um homem apaixonado pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade entre os homens, que decide abrir mão do seu papel de governador, de sumo sacerdote de uma das maiores cidades. Tebas, Menses, Sais e Helios são as principais cidades, as grandes cidades do Egito. Ele devolve essa cidade ao faraó Meneftá, que é Ixo, portanto apério hebreu, em troca de 1/3 dos seus servos. E o faraó concede. Está escrito, gente, olha, é sério, no papiro Harris, ele dá o nome do papiro, no governo do faraó Ixo Meneftá, registrado pelo chefe da imigração, e esse governador, sacerdote, tem o nome egípcio de Osasif, que traduz-se por Osíris o protege. E de acordo com a totalidade de outros historiadores, examinando o mesmo papiro, Maneton é o que descobre, é o que revela. Outros historiadores vão examinar o papiro e vão ver que, consoante a comparação, é Osasif o Moisés bíblico. Aqui estaria, portanto, a verdade sobre o Êxodo, que foi deturpada por 3 historiadores, J.P. e E., que escreveram o livro do Êxodo. Dissemos isso baseado no livro de J, com uma intenção. Que intenção essa? É o que está por trás do planejamento aqui do nosso queridíssimo Isaac Zexon, o sionismo. Transformar isso no sionismo. Mas não era. Então a intenção de Osasif era criar uma comunidade de homens livres que tivessem um código de leis, que é mais ou menos um decalque do código de Hammurabi ou de Ur-Nammu. Ele faz uma adaptação maravilhosa e então, 5 ou 6 séculos depois da existência de Osasif, essa grande e fúlgida figura que se admira no livro do Êxodo e dos Números, vai ser retratada pelo escritor da corte do rei Salomão. E aí
modifica-se tudo e se faz aquele relato maravilhoso. Mas não se pode demonstrar que uma única lei do Decálogo remonte a Moisés. Pode provar-se ao contrário, que essa origem não pode ser admitida, principalmente por causa das adições e das contradições entre o Código do Sinai e o Código Deuteronômico, que seriam iguais, deveriam ser iguais, escritos pelo mesmo Moisés. Então, aqui está a história. E é isso. Quando os Beni Israel, então, sob a chefia de Osasif, voltam para o país de Canaã, eram idólatras e politeístas, tanto quanto quando havia saído. Mas seu Deus não era mais El, e sim Javé, que o povo adorava sob a forma de um touro de metal. Por isso Moisés, no episódio bíblico, quando desce o Sinai com as tábuas da lei, encontra um touro e o povo adorando o touro. Olha, tudo perfeito. Não há fenômeno mais comum na história das religiões do que este aparecimento de deuses novos que distam dos antigos. O Deus El desaparece, mas o nome dele se encontra em toda parte da Bíblia, principalmente nos livros sapienciais, e jamais desaparecerá totalmente, embora Javé prevaleça. E todos os dois passam a ser denominados pelo nome Elohim, que é do panteão semítico, mas já não é um Deus nacional. Passa a ser Yahvé Sabaoth, o Deus do universo. Aqui nós temos a história. Mas é como Quemosh, dos Moabitas, como Milcom ou Moloque, dos Amonitas, como Orotal, dos Edomitas, sanguinário e exigente de sacrifícios. Aqui está. Uma bomba. Uma bomba. Livrinho terrível. A Religião de Israel, Júlio Sorri, 1936, da editora Francisco Alves. Bom, não ficamos aqui. Se vamos até os grandes iniciados de Eduardo Churré, ele vai confirmar aquilo ali. Churré é um grande iniciado. Então, é dele a tese de que aquela lista enorme do livro do Gênesis, na verdade, é uma relação da tradição patriarcal monoteísta do deserto. Então, o que Moisés, ou Osasif, pretende é transformar esse povo politeísta numa nação monoteísta. Por quê? Porque a religião dos nobres não é a religião do povo. Logo, os felás adoravam o crocodilo, o Nilo, a vaca, o touro. Por isso que ele fica zangado quando vê fazerem de novo boiapes, de novo, porque uma das metas dele era que esse povo obedecesse a um código que se chama o Pacto Sinaítico, o Código Deuteronômico, e eliminar o politeísmo. Daí ele se zanga e quebra as tábuas da lei quando vê o povo voltar a fazer a imagem do boiapes e quebra as tábuas. Aqui está, segundo Eduardo Churré, historiador. E olha, Churré abriu portas que para nós não se abrem. E ele continua, dizendo: por mais força que ele tenha feito, o monoteísmo que ele queria implantar jamais conseguiu prevalecer. Embora ele tenha conseguido a unidade moral, social e religiosa dos Beni Israel, essa unidade orgânica será possível apenas esotérica ou cientificamente, reconhecendo um princípio divino que é chave do mundo, da vida, do homem e da sociedade. Isso vai se manifestar no cristianismo, isto é, a religião de Jesus Cristo, e surge em toda a sua potência e universalidade, mas não revela a sua reserva esotérica. As igrejas hoje não revelam o cristianismo esotérico. Lindo, minha gente. É simplesmente, eu estou assim,
emocionado, né? Então, de tudo o que precedeu, percebemos que a ideia do grande iniciado, o sacerdote de Osíris, foi incontestavelmente organizar o monoteísmo e, com esse princípio, até então oculto, praticado somente pelas classes nobres, ter a audácia de fazer do mais alto princípio iniciático um dogma único da religião de um povo livre que tivesse assim, que fosse assim, né, tivesse a intenção de criar a primeira célula, sendo em pequeno número, do que seria mais tarde um exemplo para o mundo inteiro. Seria a nova ordem mundial. Melhor do que isso, tem mais. Mas confirma. Vamos continuar com esse aqui. Vamos continuar. Ele vai dar... Ali, o nosso querido Júlio Sorri, de Schrader, não fala mais nada. Mas o que ele falou aqui já foi uma bomba. O papiro Harris traz a verdadeira história do Êxodo. E o papiro Harris é encontrado por um historiador egípcio chamado Maneton. Depois Maneton coloca isso à disposição de outros historiadores que vão perceber que, na verdade, o que está descrito na Bíblia por 3 escritores, como aquela coisa fantástica, drástica, dramática, na verdade, foi uma negociação pacífica entre um homem de uma largueza de visão imensa, de um coração grandioso, que quer transformar a religião do povo ignorante, idólatra, na religião dos nobres, que eram monoteístas, sabiam? A nobreza egípcia não adorava aqueles bois, aquelas vacas, aqueles crocodilos, não adoravam. E ele quer fazer isso com o povo, educar o povo e fazer uma nação livre sob o Pacto do Sinai, ou o Código Deuteronômico, mas ele diz aqui, já se percebe que houve adições que acompanham os mandamentos das 2 redações, que as tornam divergentes. No Êxodo, o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico no Deuteronômio. Gente, isso é uma bomba. Vou marcar, porque posso voltar a isso. Pronto. Aqui está o que teria sido historicamente aquela coisa fantástica que nos filmes se dá a abertura do Mar Vermelho e as pragas do Egito, teria sido apenas isto. Não vou repetir. Pelo menos aqui não. No próximo vídeo, já chegamos a 38 minutos, farei uma pequena resenha e está marcado. E vamos dar continuidade, porque o papiro Harris para em determinado ponto, diz o professor Júlio Sorri, não dá mais nada, mas acontece que é um homem que ultrapassou as portas das grandes sociedades iniciáticas, das grandes escolas de mistérios, dos colégios dos magos, e dá o resto da história. Então nós temos aqui a continuidade do que está aqui. Esse vídeo se chamará O Nome de Moisés. Por quê? Porque tudo começa com o fato de quererem nos ter imposto que o nome Moisés vem do egípcio Mzi, que depois se pronuncia Mozi, e o povo ignorante pronuncia Moses, aí já vemos claramente Moisés, mas que é um sufixo, nunca será escrito sozinho, porque Tutmoses é filho de Tuti, Ramoses é filho de Ram, ou de Ra, e aí não faz sentido um sufixo, filho, só. Então o nome de Moisés seria apenas filho. Aí. Aqui está a verdade histórica sobre o Êxodo. Pronto.
Terminamos aos 39 minutos, praticamente 40, mas cumprimos o nosso papel. Demos a vocês, assim, historicamente, o que a Bíblia apresenta como sendo a libertação dos escravos do Egito por Moisés. Até o próximo capítulo.